Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de Deus. Eu vou repetir o finalzinho do versículo 26. Se você atentar, você vai encontrar a seguinte expressão: se abriram todas as portas. Eu vou repetir: se abriram todas as portas. Aleluia! O tema da mensagem nesta noite é as 7 portas da vida. A primeira porta que eu gostaria de fazer menção é a porta da rejeição. Se agarrando ao termo rejeição, nós podemos dividir em 2 linhas de pensamento. Na primeira linha de pensamento existem aqueles que são aprovados e aceitos pelos homens, mas rejeitados e reprovados pelos céus. Eu vou repetir: na primeira linha de pensamento existem aqueles que são aceitos e aprovados pelos homens, mas que são rejeitados e reprovados pelos céus. Na segunda linha de pensamento existem aqueles que são rejeitados pelos homens, mas que são aprovados pelo Deus do céu. Partindo da primeira linha de pensamento, ou seja, fazendo menção dos que são aprovados na terra e reprovados pelos céus, podemos ir em 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia vai dizer que Deus usa o profeta Samuel para liberar uma instrução para o rei Saul. E qual é a ordem que lhe é dada, irmão Cleiton? Ele tinha que ir até os amalequitas e destruir, aniquilar. A Bíblia vai relatar no decorrer da história que Saul, ele não obedece de forma plena. A Bíblia vai dizer que Saul, ele até sai vitorioso na batalha. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, porque quando se vence uma guerra, quando se vence uma batalha, é normal e comum entoar cântico. É normal e comum, principalmente no nosso meio, já preguei sobre isso várias vezes neste altar, nós darmos culto de ação de graça. Então a Bíblia não diz, mas eu gostaria de conjecturar o povo voltando da batalha, o povo rindo, se alegrando e cantando. Por quê? Porque o povo foi à guerra, mas saiu vitorioso. Mas qual é o problema? O problema é que Saul poupou o rei inimigo, poupou o melhor das ovelhas, poupou o melhor dos cordeiros e poupou o melhor das vacas, entre outras coisas. E a ordem de Deus era para aniquilar. A ordem de Deus era para destruir absolutamente tudo. Prova, irmão Cleiton, este negócio de Saul ser aceito e aprovado pelos homens, mas rejeitado pelos céus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Agora nós vamos falar da segunda linha de pensamento. E o que tem, irmão Cleiton, nesta segunda linha de pensamento? Nós vamos agora fazer menção dos que são rejeitados na terra, mas aprovados pelos céus. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, Deus vai falar assim com o profeta, é uma palavra de conforto e de consolo para o profeta Samuel. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que Deus me guarde, que Deus nos guarde de rejeitar um profeta enviado pelo próprio Deus. Que Deus me guarde, que Deus nos guarde de rejeitar uma mulher de Deus enviada pelo próprio Deus. A Bíblia dá uma palavra de consolo para Samuel, dizendo: não estão rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. Em 1 Samuel capítulo 8, se você analisar, a Bíblia vai dizer que Samuel já é velho e ele tem 2 filhos, se não me falha a memória, um se chama Joel e o outro se chama Abias. Eles vão ser colocados como juízes em Berseba, posso estar equivocado,
mas eu acredito que seja isso. A Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel não andaram conforme seu pai, não seguiram obedecendo às ordenanças do Senhor, mas encheram seus corações de avareza e começaram a perverter o juízo. Os anciões, vendo isso, diz a Bíblia, não, irmão Cleito, que eles se reuniram e foram ter um tete-a-tete com o profeta Samuel. Quando eles conversam com o profeta Samuel, aí sim o povo vai começar a exigir e a querer um rei. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 9, escute, que Deus vai dizer para Samuel: Samuel, você vai ouvir o que esse povo tem a dizer. Não entristeça o seu coração, repito pela última vez, prometo, porque este povo não rejeita a ti, mas rejeita a mim. Só que tem uma coisa, Samuel, você vai dizer ao povo que eu vou dar o rei que eles tanto querem, mas você vai ditar o costume do rei. Isso eu achei muito interessante, porque Samuel está sendo rejeitado e Deus está consolando o profeta. E a palavra de instrução está na boca de Samuel. Mas mesmo a palavra de instrução estando na boca dele, Deus vai advertir Samuel e vai dizer em 1 Samuel capítulo 8, versículo 9, Samuel, você vai protestar. Se você procurar o significado dessa palavra, você vai perceber que não é nada agradável. Mas o Espírito Santo de Deus me fez eu atentar para a seguinte expressão: solenemente. Está assim na Bíblia. Se você ler 1 Samuel capítulo 8, versículo 9, você vai achar essa expressão. Você vai protestar solenemente. Isso me chamou a atenção e eu fui pesquisar o que é. E um dos significados dessa palavra é respeito. Repita comigo, respeito. Respeito. Essa palavra me confrontou. Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo e está administrando ao meu teu coração através dessa palavra. Samuel, a palavra de instrução está na sua boca. Você vai ouvir o que esse povo tem a dizer e você vai protestar, mas você vai protestar com respeito. Isso é forte. Olha para quem está do seu lado, diz para ela: você tem voz. Oh, aleluia! É o Espírito da verdade falando para mim e para você. Você não precisa aceitar tudo calado. Você não precisa aceitar tudo calada. Você tem voz. Só que Deus está advertindo o profeta e dizendo: olha, você vai protestar, você vai ditar para eles qual vai ser o costume do rei. Eu, o Senhor, vou dar o rei, mas os costumes do rei quem dita é você. Então você vai protestar, mas você vai protestar com respeito. E isso é muito forte. É Deus dizendo para mim e para você: você não é obrigado a concordar com tudo. Eu estou rindo porque a espada primeiro corta aqui, depois corta aí. Você não é obrigado a aceitar tudo. Mas se por acaso, porventura, você quiser protestar, se eu quiser protestar, que possamos protestar com respeito. Aí você vai olhar para mim e vai falar: mas irmão Cleito, e se eu não conseguir? Mas irmão Cleito, e se eu não for capaz de protestar mantendo o respeito? Provérbios capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você que chegou aqui nesta noite. Ei, se sobre a minha vida não tiver a graça, eu não tiver a graça, se sobre a sua vida não tiver a graça de protestar com respeito, que possamos nos calar. Por que, irmão Cleito? Isso Deus me deu agora. Porque é melhor sair como sábio. Sair é uma expressão equivocada. É melhor ser tido como sábio do que ir como ingrato. Eu vou repetir isso aqui. É melhor ser tido como sábio do que como ingrato. A segunda porta é a porta do perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Muito bonito pregado, mas como é difícil.
Mas o que faz a diferença na minha e na tua vida é a palavra. E quando Deus me deu essa palavra, Ele falou: Cleiton, vai liberar essa palavra sobre a igreja. Estamos em uma campanha de portas abertas, então isso é só para quem crê. Esses 70 vezes 7 será liberado sobre a minha e a tua vida em 2 etapas. A primeira no literal, porque eu sei que você precisa perdoar alguém, porque Deus não fala com a parede. Eu não sei quem é, eu não sei se é um pai, eu não sei se é uma mãe, se é um irmão, uma irmã, um filho, uma filha. Eu não sei se é um amigo, uma amiga, mas levanta a tua mão porque isso é profético. Sobre esta palavra eu libero sobre a mim e sobre a tua vida a unção dos 70 vezes 7. Você não pode, mas o Espírito Santo de Deus que habita em ti, ele é 100% capaz de lhe capacitar e de lhe proporcionar a graça necessária para perdoar. E qual é a outra área, irmão Cleiton, que você libera esses 70 vezes 7? Eu não sei se alguém vai ter fé para fazer os cálculos na calculadora, mas eu quero liberar uma unção de 70 vezes 7 na tua vida financeira. Eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas a palavra quem deu foi Ele, e meu trabalho é só entregar o recado, quem se garante de cumprir é Ele. Então sobre esta palavra eu profetizo 70 vezes 7 na tua vida financeira, e esta quantia, este valor vai chegar na tua mão, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, porque fiel é aquele que prometeu. Eu não queria fazer menção dela, mas eu vou ter que fazer. 2 Samuel, capítulo 2 Reis, capítulo 5. A criada que está na casa de Naamã, ela é escrava. Falando a grosso modo, ela está no lugar onde não quer estar e fazendo aquilo que não quer fazer. Bem comum para quem serve a Deus, né? E ela tinha tudo para ter o seu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ressentimento. Ela tinha tudo para ter dentro do seu coração o sentimento de revolta contra a sua senhora e até mesmo contra o seu senhor, Naamã. Mas o interessante é que na primeira oportunidade que aquela moça tem de fazer a diferença naquela família, ela faz. Ela vai fazer menção de um profeta e vai dizer: se você estivesse diante do profeta, certamente ele o restauraria da sua lepra. A informação que ela tinha a respeito do profeta, ela poderia guardar para si, mas ela liberou no intuito de que seu senhor Naamã fosse curado e abençoado. Ou seja, podemos conjecturar, dentro do contexto a qual aquela menina estava inserido, que ela foi 100% capaz de perdoar. E este perdão que ela liberou, porque eu tenho certeza que Naamã, um homem poderoso, um homem de autoridade, um homem respeitado por seus subordinados, então provavelmente a sua esposa, a sua senhora, também era uma mulher conhecida e respeitada. Na pior das hipóteses, as pessoas apontavam para ela e falavam: essa é a esposa de Naamã. E eu tenho certeza, não vou dizer tenho certeza, né, porque a cultura ou a história pode jogar isso por terra, então vamos conjecturar que Naamã não sentou, repito, não sentou para conversar com aquela menina que estava como escrava na casa dele e dizer: olha, nos perdoa por te trazer para cá, não era bem assim que a gente queria. Não, eu tenho certeza que Naamã não teve essa conversa com ela. Eu tenho certeza que a esposa de Naamã também não teve essa conversa com aquela menina. Ela era escrava, provavelmente foi negociada de alguma forma e estava lá apenas para obedecer aquilo que lhe fosse ordenado. Podemos passar para a terceira porta, a porta da humilhação. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 2 Reis capítulo 5, versículo 14, voltamos a Naamã. Ele tem que mergulhar 7 vezes no Jordão, segundo os estudiosos da Bíblia e homens sábios e entendidos da palavra. Vou fazer menção de que o Jordão ele é grande, extenso e possui algumas áreas barrentas. Mas a grande humilhação para Naamã não é ter que mergulhar em um rio barrento. A grande humilhação de Naamã não é, aleluia, ele ter que a grande humilhação, vou direto ao ponto, de Naamã é ele ter que tirar sua armadura
e aquilo que era um segredo a qual só o rei sabia, aquilo que era um segredo a qual só quem morava da porta da casa para dentro sabia, agora todo o povo saberia, agora todo o povo iria ver. Essa foi a maior indignação de Naamã. Isso que fez Naamã se sentir tão humilhado quando ele teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. Então Naamã, ele passou pela porta da humilhação no momento em que ele teve que tirar toda a sua armadura diante de todo o povo. Esther capítulo 1, se você ler o versículo 11, 12 e 19, gostaria que você mantesse a sua atenção no versículo 21. Capítulo 1 de Esther, nós vamos ver o rei por vaidade e provavelmente por egocentrismo. Ele quer expor a sua esposa, a rainha Vasti, tanto que a Bíblia vai dizer que ela era formosa à vista. E ele não quer apenas que ela esteja presente, mas ele quer que ela esteja com a coroa real, o que me faz pensar no meu pouco entendimento que ele quer fazer uma espécie de exibicionismo. Ele quer exibir a formosura da sua esposa e provavelmente a sua riqueza. A Bíblia vai dizer que ele manda chamar por intermédio dos seus eunucos. A rainha Vasti vai se recusar a ir. Estamos ainda na porta da humilhação. A rainha Vasti foi humilhada quando ela disse não. Só que eu não sei se você já parou para tentar se colocar no lugar dela. Ela poderia estar se sentindo apenas como um objeto. Por quê? Porque a intenção do rei, o texto nos leva a entender isso, é apenas exibir, é apenas mostrar a formosura dela e a coroa real que está interligado à riqueza. Então nós podemos conjecturar que no coração daquela mulher ela poderia estar se sentindo como uma espécie de objeto, apenas para ser mostrada, para que as pessoas pudessem olhar, ver, observar e ter um certo apreço ou afeição pelo rei Assuero. Quando ela se recusa a estar diante do rei, a Bíblia vai dizer que os conselheiros do rei vão falar com o rei vai ouvir os conselhos, vai pôr em prática, vai aprovar e fazer conforme aqueles conselheiros fizeram. E vai ser dada uma ordem. Qual é a ordem, irmão Cleiton? Vai ser dada a ordem para que a rainha Vasti nunca mais tornasse a entrar na presença do rei. Aí está a porta da humilhação na vida daquela mulher. Por quê? Porque em um período, seja ele curto ou longo, ela está como rainha. Ela está com um certo resplendor, prestígio, vamos colocar assim. E no outro é simplesmente descartada como se fosse absolutamente nada. O que me chama a atenção é que o rei, ele, primeiro, ouviu, segundo, aprovou e terceiro, fez conforme um dos seus conselheiros, que se chamava Memucã, se não me falha a memória. Quarta porta, a porta da oportunidade. Existem oportunidades em nossas vidas que nunca mais volto a ouvir homens sábios falarem isso, e guardei no meu coração e compartilho com a igreja nesta noite. Muitas das vezes a porta da oportunidade ela não vem escancarada para você saber. Bem verdade é que algumas vezes uma oportunidade é uma oportunidade. Uma grande oportunidade às vezes é simplesmente uma grande oportunidade. Redobre sua atenção, por gentileza. Só que muitas das vezes a porta da oportunidade ela não vem de uma forma que você consiga perceber. Não vem escrito na porta a oportunidade da sua vida. Não tem ninguém na frente da porta com uma plaquinha dizendo é a oportunidade da sua vida. Não. A porta da oportunidade, muitas das vezes isso não é uma regra, mas muitas das vezes ela vem codificada. Você precisa, primeiro, decifrar, segundo, discernir e terceiro, percebê-la, porque senão você deixa passar. Repito, isso não é uma regra, mas isso acontece, e acontece muito. Às vezes a porta da oportunidade está diante de mim, está diante de você, mas é necessário decifrar, é necessário discernir
e é necessário percebê-lo. Prova, irmão Cleito, vou provar e explicar melhor. Josué capítulo 2. E olha que nem crente ela era. Raabe, uma mulher prostituta. O que ela está ouvindo? Esse povo onde passa a conquista. O povo está crescendo e se fortalecendo de uma maneira absurda. Quando os espias vêm, ela vai salvar e poupar a vida dos espias. Vai selar um pacto com os espias de Josué. A maioria aqui conhece a história, é o fio de escarlate. Raabe, ela percebeu e decifrou a oportunidade que estava diante dos olhos dela. E ela selou o pacto com os espias de Josué. E a porta da oportunidade que ela viu foi a oportunidade de salvar toda a sua família. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. Mediante ao medo de todos, Pedro decifrou, Pedro discerniu, Pedro percebeu que ali, quando todo mundo estava com medo, Jesus andando sobre as águas, Pedro viu a porta da oportunidade de sair do natural e de entrar na dimensão do sobrenatural. Tanto que Pedro vai dizer: se és tu, manda-me ir ter contigo. Conhecemos a história. Jesus vai dizer: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Sobre esta palavra, eu profetizo sobre a minha e sobre a tua vida, que nesta noite a porta das oportunidades vão se abrir para você. Glória! Oh, aleluia! Aleluia! Quinta porta, e se você quiser pode deixar a sua Bíblia aberta em João capítulo 10, porque a gente vai demorar um pouquinho nela. A porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 1. Você vai achar a seguinte expressão: quem não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui podemos fazer uma simbologia. Vamos sair do texto e fazer uma simbologia e trazer para os dias de hoje. Simbologia. Quem não passa por uma porta, eu só consigo imaginar no meu pouco entendimento dois motivos para uma pessoa não passar ou atravessar uma porta, seja ela qual for. A primeira, porque não foi convidado. A segunda, ou porque não é bem-vindo. Para uma pessoa não passar por uma determinada porta, claro que isso não é uma regra, mas eu acredito que você está pegando a linha aqui do que Deus está falando. Eu só consigo imaginar dois motivos. O primeiro, porque não foi convidada. Ou o segundo, porque não é bem-vinda. Simbolicamente falando, quem sobe por outra parte, isso é simbólico, não literal. Quem sobe por outra parte, porque existe um caminho. Repita comigo: caminho. Caminho. E este caminho vai te levar a uma porta. Repita comigo: porta. Porta. Tem que tomar cuidado com a voz desse negócio. Então, isso é simbólico, não literal. Vamos lá. Quem sobe por outra parte é porque, primeiro, ou pegou atalho, segundo, ou porque deu jeitinho. Ei, em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles tentam dar jeitinho, as coisas não acabaram bem para eles. João capítulo 10, versículo 3. A este o porteiro abre. Em João capítulo 10, versículo 3, você vai achar esta seguinte colocação: a este o porteiro abre. Aqui nós abrimos algumas linhas interessantes. A primeira coisa que eu entendo quando eu me deparo com uma palavra como essa é que o porteiro, ele não abre a porta para qualquer um. Oh, aleluia! O porteiro não sai abrindo a porta para todo mundo, porque não é assim que funciona.
Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pare de abrir a porta da tua vida para todo mundo. Eu vou repetir. Pare de abrir a porta da sua vida para todo mundo. Para de contar os seus problemas para quem não vai te ajudar em oração, para quem não tem uma palavra de Deus para te dar, para quem não tem um conselho dos céus para você. Para de ficar abrindo a porta da tua vida nas redes sociais, seja ela qual for. Você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem um líder, você tem uma líder. Então fecha a porta do teu quarto e ore em nome de Jesus. Aleluia! Glórias ao Nazareno. Escute. O porteiro abriu para o pastor. E sobre esta palavra, eu libero sobre a minha e sobre a tua vida. Isso é profético, pega quem vê. O porteiro vai abrir a porta para você hoje. Ó, mais da metade pegou, mas pode melhorar. Eu vou repetir. O porteiro vai abrir a porta para você hoje. Você pode liberar isso para quem está ao céu? Diz para ela, para você. Agora fala com autoridade. O porteiro abre. O porteiro. Oh, aleluia. Glórias ao Nazareno. Para você o porteiro abre. Versículo 3, João capítulo 10 ainda. Nós vamos encontrar a seguinte colocação. O bom pastor, ele traz as ovelhas para fora. Percebe que quando se tem esta colocação do bom pastor trazer as ovelhas para fora e ir à frente, porque é o pastor que guia, é o pastor que mostra o caminho, é o pastor que alimenta, nós podemos fazer menção de uma característica que vai evidenciar um pastor autêntico. Que característica é essa, irmão Cleito? Escute, um pastor autêntico está sempre promovendo mudanças na vida das ovelhas. Aleluia. Uma pergunta básica vai confirmar isso com a sua própria vida. Lembra como era a tua vida antes e como é a tua vida agora após Deus colocar o pastor na sua vida? Seja ele qual for, daqui ou de outra igreja. Como era a sua vida antes e como é a sua vida agora? Por quê? Porque o que autentica, claro que isso não é uma regra, é uma das várias outras coisas. Uma das coisas que podem, vamos colocar assim, autenticar um pastor legítimo é que ele está constantemente promovendo mudanças na vida das ovelhas. Aqui nós vamos falar sobre 4 tipos de mudança. Claro que o pastor, a pastora, o bispo, a bispa, o conselheiro, a conselheira dá a palavra, dá o conselho. Obedecer ou não, seguir ou não, é uma escolha exclusivamente sua. Então vamos lá. Primeiro tipo de mudança que acontece naturalmente na vida das pessoas, não por intervenção pastoral, não é isso. Pega a linha aqui do que Deus está falando. É mudar de casa. Isso acontece. Então, alguns de nós que aqui estamos, eu acho que eu me mudei umas 3 ou 4 vezes no espaço de 1 ano e meio, mais ou menos. Alguns de nós que aqui estamos vai mudar de casa literalmente. Olhe para cá. Deus vai pegar você e vai te tirar do bairro, da casa, do lugar onde você está morando e vai te levar para morar em outro lugar. Lógico que essa palavra não se aplica a todos. Alguns de nós que aqui estamos. Segundo, alguns de nós que aqui estamos vai literalmente mudar de emprego. Deus vai mudar o emprego que você está trabalhando e vai te colocar para trabalhar em outro lugar. Terceiro, alguns de nós que aqui estamos vai mudar de igreja. Quarto, mas que através desta palavra possamos todos nós mudar alguma coisa aqui dentro.
Glórias a Jesus. Versículo 5 de João, capítulo 10. A Bíblia vai dizer, vai falar a respeito da voz do estranho. A voz do estranho é algo complicado. E nem todo mundo tem maturidade e equilíbrio para lidar com essa voz. Essa voz ela pode vir diretamente na sua cabeça. Essa voz pode vir através de alguém que não vigia com a língua. Essa voz pode vir através de um parente ou de um amigo muito próximo. Como que é, irmão Cleito, a voz do estranho? O estranho vem dizendo que você não vai conseguir. O estranho chega até você dizendo, vem para cá e congrega aqui, porque aqui o seu ministério vai bombar. O estranho, quando você visita alguma igreja, ele vai se levantar, vai olhar para você e vai dizer, olha, eu tive uma revelação da paz de Deus. E eu via você congregando aqui. Muitas das vezes a voz do estranho, ela vem assim. E o que você tem a dizer, irmão Cleiton, a respeito disso? Uma palavra e um conselho. Qual é o conselho? Se você não tem intimidade, comunhão e discernimento o suficiente para discernir quando Deus fala e quando Ele não está falando com você, quando Deus está usando um profeta para a sua vida e quando Ele não está usando uma profetisa para falar contigo, então ande ao lado de alguém que tem. Se você não consegue perceber quando é Deus falando e quando não é Deus falando, então cola com alguém que percebe. Se você não sabe, ande com alguém que sabe. Este é o conselho. E qual é a palavra, irmão Cleito? João capítulo 10. As ovelhas não seguirão o estranho. João capítulo 10, versículo 16. Nós vamos nos deparar com a seguinte colocação: ouvirão a minha voz. Glórias a Jesus. Isso é profético para mim e para a tua vida. A sua voz será ouvida. Eu vou repetir. A sua voz será ouvida. Olha para quem está ao seu lado, diz para ela, a sua voz será ouvida. Com base nisso, podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleiton? Escute. O porquê que a minha voz será ouvida? A minha voz será ouvida porque não se trata de quem eu sou, mas sim de quem eu represento. Eu vou mudar a colocação para você pegar isso aqui. A sua voz será ouvida porque não se trata de quem você é, e sim de quem você representa. Glórias a Jesus. Eu vou explicar melhor. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20, eu marquei aqui para a gente ler. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glórias a Jesus. A sexta porta, não se preocupe que são apenas 7. A porta da exaltação. Às vezes demora, mas ela chega. Às vezes parece que não vem. Às vezes tu até está diante dela, mas está fechada. Mas ela vai se abrir. Olha para quem está ao teu lado, diz para ela. Tem exaltação chegando. Esther capítulo 6, versículo 11. E Amã tomou o vestido, alguns pronunciam Ramã, então não sei se é Amã ou Ramã, falei os dois, pronto. Tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. A porta da exaltação se abriu para Mardoqueu. Em algum momento na minha trajetória eu vi nos homens e mulheres de Deus ministrar
um homem ou uma mulher sábia ministrou algo que eu guardei para mim, eu quero compartilhar com ele. A porta da exaltação se abriu para Mardoqueu porque ele não tinha problema nenhum em estar diante da porta do rei. Mardoqueu, se você analisar o texto, você vai ver que constantemente ele está na porta do rei. Chega o momento da exaltação. A porta da exaltação, simbolicamente falando, se abre. Ele vai, a mão leva ele é exaltado, mas quando ele volta exatamente para o mesmo lugar. Qual é o lugar, irmão Cleito? A porta do rei. Isso é interessante, porque eu já falei isso aqui, vou repetir, aprendi com uma mulher muito sábia, que ninguém é melhor do que ninguém, só porque serve de forma diferente. O problema começa quando o que canta pensa que é melhor do que o que prega. O problema começa quando aquele que prega pensa que é melhor do que aquele que faz a faxina. O problema começa quando aquele que faz a faxina pensa que é melhor do que aquele que toca instrumento. Só que Deus, ele tem prazer em exaltar e levantar aqueles que são simples, humildes e que não têm problemas com funções. Se tiver que estar no altar, ele está no altar. Mas se tiver que fazer faxina, ele faz faxina. Se tiver que cantar, ela canta. Mas se tiver que sair na rua para entregar quentinha, ela sai na rua e entrega quentinha. Ei, você que não tem problema com funções, eu tenho uma palavra para você. Deus já decretou e preparou o lugar a qual Ele vai te colocar. E qual é a melhor parte disso tudo, irmão Cleito? É que você não vai precisar forçar a porta para entrar. Oh, aleluia! Glórias ao Nazareno. Eu estou falando aqui para um povo que crê. Eu não sei se todos é capaz de pegar a dimensão do que Deus está falando aqui. Você tem noção do que é você parar diante de uma porta e essa porta se abrir sozinha? É disso que eu estou falando. É dessa profundidade que eu estou ministrando nesta noite. Daniel capítulo 3, versículo 26, para você saber quando Deus quer abrir a porta da exaltação. Então se achegou Nabucodonosor. Olha quem é este homem é rei. No reinado dele ele é a autoridade máxima. Não é os subordinados de Nabucodonosor, não. Daniel capítulo 3, versículo 26. Então Nabucodonosor, o rei, se achegou à porta. Repita comigo, porta. Ele se achegou à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Glória a Deus. Repito, Nabucodonosor é rei. Nabucodonosor é autoridade máxima no seu reinado. Com base nisso, nós vamos liberar a palavra profética sobre a mim e sobre a tua vida. Deus, isso é só para quem crê. Se você não crê, deixa eu com a minha fé e com a palavra que é liberada. Deus vai levantar alguém que tem grande influência e que é autoridade máxima em alguns lugares. Escute, essa pessoa vai se achegar à porta da fornalha que você está vivenciando, vai gritar o seu nome e dizer: vem. Eu vou repetir porque eu estou vendo que só um terço creu nessa palavra. Aleluia. Deus vai levantar alguém que tem grande influência e que é autoridade máxima em alguns lugares. Essa pessoa vai se achegar à porta da fornalha que você está vivenciando, vai abrir esta porta, vai gritar o seu nome e dizer: vem. Glórias ao Eterno. Eu vou dizer com minhas palavras dentro do texto. Nabucodonosor, que é rei, ao ver o quarto homem da fornalha, ele se achega à porta da fornalha, abre e chama Sadraque, Mesaque e Abednego.
A Bíblia não diz, estou dizendo com minhas palavras, eu imagino Nabucodonosor dizendo, olha, eu não concordo com as convicções de vocês. Que esse irmão Cleito exagerou, não? Ele não concordava. Porque se ele concordasse, quando o quarto homem apareceu, ele não chamaria Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele chamaria Misael, Ananias e Azarias. Mas não, ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eu gostaria de dizer com minhas palavras, Nabucodonosor, estou conjecturando. Quando ele se achega à porta da fornalha, abre e chama, eu imagino ele dizendo, eu não concordo com as convicções de vocês, mas eu respeito este quarto homem que aparece. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. E reconheço que vocês servem a um Deus poderoso. Com base nisso, eu tenho a palavra rema do coração de Deus para mim e para a tua vida. E qual é a palavra, irmão Cleito? Redobre sua atenção, por gentileza. O quarto homem da fornalha, ele não irá se revelar a você, mas ele vai aparecer para ele vai aparecer para aquela que pode resolver aquilo que você não pode resolver. Espírito da verdade, aleluia. Glórias ao Nazareno. Sétima porta. A porta da salvação. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O sangue do Cordeiro nos dá direito à árvore da vida e a entrar na cidade pelas portas. Estamos na porta da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para salvar, estamos caminhando para o final. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Para você que passou pela dor do luto, e não haverá mais morte. Para você que tem chorado muito, e não haverá pranto, nem clamor. Para você que, como José, quem sabe até hoje, tem tido uma trajetória de dor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Há um refrigério para mim e para a tua alma com a permissão da liderança. Eu peço que a igreja se coloque. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Põe a mão no seu coração. Espírito da verdade, que essas 7 portas venham se abrir na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Alguns que aqui estão têm passado pela porta da humilhação, mas eu creio que a porta da exaltação será aberta este ano. Que as portas sejam abertas, não uma, não 2, não 3, mas sobre esta palavra, que o Senhor Jesus lhe abra todas as portas sobre a tua vida, sobre a tua parentela, sobre a geração da tua família. Eu estou nesta noite como um ministro de Deus, para ministrar que a bênção não é só sobre ti,
mas é sobre os teus filhos, é sobre os seus pais, é sobre os seus irmãos, é sobre toda a sua parentela. E alguns que aqui estão dará testemunho de que ele tem a chave de Davi e que verdadeiramente ele abriu as portas. Se você crê e recebe, glorifique e exalte o nome do Senhor.